Boa noite, igreja. Gostaria de refletir com os irmãos uma frase que é bem popular, uma frase bem conhecida, que inclusive está na Bíblia. É um texto bíblico, né? A vida é feita de escolhas, tudo é questão de escolha. Já ouviram falar? Inclusive estar aqui, né? Vocês escolheram estar aqui nesta noite. Então, gostaria de refletir com a igreja sobre essa frase: a vida é feita de escolhas. Vamos ler em Lucas, capítulo 10, Lucas 10, do 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, nós te agradecemos porque escolhemos estar aqui nesta noite. Te agradecemos porque escolhemos servir ao Senhor. Te agradecemos porque escolhemos caminhar na Tua presença. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, abençoe a Tua igreja, que seja realmente um momento de reflexão na Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vemos aqui no texto que realmente tudo é uma questão de escolha, né? Betânia era um povoado bem perto de Jerusalém. Jesus ia sempre lá, porque ele tinha grandes amigos. Nós vemos aqui no texto, Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Ele gostava de passar tempo com essa família. Nós vemos em alguns outros momentos Jesus, como ele amava essa família, como ele gostava de estar com essa família. Nós vemos aí no texto que a primeira reflexão que nós podemos tirar desse texto é a visita de Jesus. Jesus vai visitar essa família. Ele entra em Betânia, entra na aldeia e logo é recebido por Marta. Você já pode imaginar receber Jesus em sua casa, o Filho de Deus encarnado. Imagina receber uma visita como Jesus. Para nós que somos donas de casa, quando nós vamos receber uma visita, nós gostamos de receber bem. Nós gostamos de arrumar a casa, às vezes preparar um café para receber a visita. Como você receberia esse Filho de Deus encarnado na sua casa? O Filho de Deus na sua casa. Nós vemos no texto Jesus chegando em Betânia e sendo recebido por Marta para hospedar-se na casa dela. Marta era uma mulher muito hospitaleira. E para ela era uma honra receber Jesus como hóspede. Além de ser Jesus, Deus, ele era amigo dessa família. Ela estava recebendo um amigo em sua casa. O escritor da carta aos Hebreus, ele recomenda que nós sejamos hospitaleiros. É uma recomendação para nós, cristãos, sermos hospitaleiros. Pois alguns fazendo isso, hospedam anjos, poderão até hospedar anjos. Imagine Marta, que hospedou o Filho de Deus. Que privilégio receber Jesus em sua casa. Segunda posição que nós podemos ver aí nesse texto de Lucas, nós vemos aí pensar um pouquinho na atitude de Marta, um pouquinho na escolha de Marta. Lembra lá da frase, tudo é uma questão de escolha? Vamos ver como é que foi essa escolha de Marta. Marta, quando ela recebe Jesus na sua casa, o que ela faz? Ela faz tudo para oferecer uma boa acolhida ao seu hóspede amado, ao seu hóspede querido.
Era uma visita muito importante. Imagine, acolher, né? E merecia o quê? O melhor. Merecia ser bem recebido. Ela se esforçou para fazer uma boa recepção para esse hóspede. Enquanto ela realizava todo o serviço da casa, aquele serviço, a demanda toda do serviço da casa, pensava entre um e outro serviço, mais outro, vinha outro, varrer a casa, arrumar, tantas coisas, né? A demanda da casa era tão grande e ela foi ficando desanimada. Ela foi ficando cansada, ela foi ficando inquieta, ela foi ficando irritada e começou a murmurar. Ela começa a reclamar. Imagine recebendo um hóspede na sua casa e ela começa a ficar irritada com as coisas que ela tinha que fazer para receber esse hóspede. O seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada para ela, tão pesada que estava ficando demais para ela executar sozinha. O que ela faz? Marta estava preocupada nesse momento da recepção em receber Jesus, homem. Ela recebia o Filho de Deus, mas naquele momento, a demanda dela, do serviço dela, ela estava preocupada em oferecer algo de bom para uma visita que era Jesus, homem. Nesse momento, nós podemos pensar que é um alerta para nós também, né? Homens e mulheres, como nós temos recebido as nossas visitas, não podemos deixar que isso aconteça quando nós recebemos alguém em nossa casa, que se torne pesado, que se torne algo que nos irrite, algo que nos tire o prazer em receber. Precisamos recusar esse desânimo como Marta estava nesse momento. Tudo que fazemos para o nosso Deus, tudo que fazemos para o Senhor, deve ser com alegria. Não podemos sentir que é um fardo pesado, algo que eu não quero fazer, que me irrita, que me tira o prazer. Todos nós, quando recebemos alguma tarefa aqui na igreja, alguma coisa para executar que seja leve, que seja com amor, que seja com prazer, que seja com alegria, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Então, nesse momento aqui, Marta estava sentindo que estava pesado demais para ela, estava sendo incômodo para ela, porque ela estava fazendo tudo sozinha. Então, ela começa a se irritar. E qual foi a escolha de Maria? Enquanto Marta se agitava com as tarefas da casa, né, as tarefas caseiras, Maria, sua irmã, fazia o quê? Não fazia nada. Ela estava ali sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Ela se desligou completamente das coisas da casa, das tarefas da casa. Bebia com as palavras do seu mestre, bebia com as palavras do seu hóspede tão amado, tão querido. Ela sabia que o serviço da casa, o serviço da vida eram coisas secundárias naquele momento. E a presença daquela visita trazia prazer para ela, trazia alegria. Ela queria ouvir o que Jesus tinha para dizer. E não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele ensinamentos que para ela eram relevantes. Marta estava perdendo a oportunidade. Sua irmã estava ali, só ouvindo o que o Mestre tinha a ensinar. E qual foi a perda de Marta? O que Marta perde nesse momento de preocupação com os serviços, com as demandas da casa? Marta não podia saborear aqueles ensinamentos de Jesus, pois estava preocupada demais com as tarefas da casa. Cansada, ela começou a se considerar vítima. Ela começou a achar que ela era vítima daquela situação e passou a acusar a sua irmã na presença do seu hóspede amado. O que ela fala? Sua irritação era tão grande que ela inclui Jesus na acusação dela. Olha o que ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ela inclui Jesus. Senhor, faça alguma coisa. Eu estou aqui fazendo tudo sozinha, minha irmã está aí sentadinha e não está fazendo nada. E foi além dela envolver Jesus em toda a irritação dela, o que ela faz? Ela começa a dar ordens a Jesus, aquele hóspede especial. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Ela dá ordens para Jesus. Além dela reclamar,
Não te importa? O senhor não se importa que minha irmã fique aí sentada e eu fique fazendo tudo sozinha? Ela dá ordem para Jesus. Jesus orienta Marta e disse: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com tantas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte. Jesus queria que Marta se agradasse com a presença na casa dela de Jesus, Deus, e não Jesus, homem. Eu queria que sentisse a presença de Deus na casa dela, um hóspede tão importante. Em poucas palavras, Jesus faz uma advertência a Marta, que Jesus queria dizer para Marta nesse momento. Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Prioritário, Maria estava fazendo. O secundário estava irritando Marta. Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. Marta, nesse momento, não compreendia que Cristo veio para servir, não para ser servido. Ela não tinha essa percepção, ela não tinha esse entendimento que Jesus veio para servir e não para ser servido. E ela queria o quê? Receber bem esse hóspede, servi-lo com o que ela tinha de melhor em sua casa naquele momento. Nesse momento, Jesus diz que Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Você já teve essa percepção que Jesus está mais interessado em você do que no seu serviço? Está mais interessado no que está no seu coração. Porque o seu coração te conduz a fazer uma coisa boa para Ele, relevante para o reino dEle. Você já conseguiu pensar nisso? Jesus está interessado em você. Então Ele diz para Marta nesse momento que ela não percebia que Ele estava interessado era nela, não no serviço dela, o que ela podia fazer para Ele naquele momento. Essas advertências são dirigidas a nós hoje também. Há mais coisas que devemos notar. Precisamos evitar a murmuração. Fazer para o Senhor com alegria. Apresentar a Ele com cânticos, com alegria, tudo aquilo que nós podemos dar para Ele. Ela nesse momento, Marta não agrada ao Senhor. Ela não edifica Ele com as suas ações. Mas qual foi o lucro ou o ganho que nós podemos dizer aqui na situação de Maria? Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu estar aos pés de Jesus, numa atitude de adoração. Naquele momento ela se coloca ali como discípula, ouvindo, aprendendo com Jesus, os ensinamentos dele. Quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, lá no finalzinho do livro de Mateus 28, ele começa a instruir. Ele diz que vá, ide por todo mundo, batize, pregue, mas também ensine. É isso que ele está fazendo aqui na casa de Marta e Maria, ensinando, instruindo. Nesse momento aqui ele diz que o lucro de Maria era exatamente esse, estar aos pés dele, ouvindo o que ele tinha para falar, e o que ela estava aprendendo nunca seria tirado dela. Sentar-se aos pés de Jesus significa ter disposição para ouvi-lo, ser submisso aos seus ensinamentos e também à sua direção. Às vezes a nossa atividade secular pode ser uma armadilha quando nos impede de servir ao Senhor e aprender o que é bom para as nossas vidas. Maria não foi repreendida, mas ela foi elogiada, pois havia feito a melhor escolha. Nesse momento, Jesus não repreende Maria, mas ele elogia. Ela escolheu a melhor parte. O tempo que passamos com Jesus é sempre muito bem empregado. Precisamos organizar a nossa vida de tal forma a aprender de Deus, a aprender que Jesus é prioridade em nossas vidas. Isso nós precisamos aprender a organizar as nossas vidas e colocarmos Jesus como prioridade. Marta procurou agradar o Senhor por meio dos seus próprios esforços. Ela estava ali fazendo,
as atividades dela, seus próprios esforços, que naquele momento causa desânimo, causa irritação, seus próprios esforços. Maria ofereceu ao mestre dela o que ela tinha de melhor, seu ouvido, a sua atenção, o seu desejo de aprender. Isso nos faz lembrar também da situação de Caim e Abel, na apresentação ali do que Deus tinha, da oferta para Deus. Deus não atentou para a oferta, Ele atentou para o coração. Precisamos estar atentos a isso também. Deus sempre atenta para o nosso coração. Marta possuía uma personalidade que nós podemos dizer ativa e extrovertida. O seu amor pelo Senhor era revelado em seus serviços. Ela expressava o amor ao mestre dela através dos serviços dela. Ela achava que assim ela poderia agradar ao Senhor. Ela era uma mulher que agia rapidamente, estava ali envolvida com os seus serviços, mas Maria era introvertida e calma por natureza. Queria ouvir. Jesus amava tanto uma quanto outra. O texto não nos diz que Jesus amou mais Maria do que amou Marta. Não. Jesus amava Marta, amava Maria e também o seu irmão Lázaro. Jesus não culpou nem desprezou Marta por estar preocupada com as suas tarefas domésticas. Ele só pediu para que ela estabelecesse corretamente as suas prioridades. Ele não condena. Ele só diz que Maria escolheu a melhor parte. Presta atenção, Marta. Escolha também a melhor parte, que é ouvir o que eu tenho a ensinar, é ouvir o que eu tenho a dizer. Ele não despreza não despreza Marta por estar fazendo ali suas atividades, mas sim as suas prioridades. Pensando aí entre um contraste entre Marta e Maria, nós também devemos avaliar as nossas próprias relações com o Senhor, nossas próprias atividades em relação ao Senhor. Às vezes fazemos tanta coisa dentro da igreja que se torna um ativismo. E às vezes a gente não se dá conta que nós precisamos ouvir a direção do nosso mestre. Precisamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Como cristãos, nós temos mais de Marta ou mais de Maria? Como tem sido o seu relacionamento? Você é mais Marta ou você é mais Maria? Eu confesso que muitas vezes eu tenho sido mais Marta. Preciso me corrigir em relação a ser mais Maria, ouvir mais o que o mestre tem a dizer. Em que aspectos Marta é um exemplo ou uma advertência para nós? Exatamente isso. Em que aspectos? Eu preciso ouvir mais o meu mestre. Eu preciso ler mais a palavra dele, ter mais relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você o tempo todo. Quem você é? Marta ou Maria? O que aprendemos com as experiências que temos com Jesus nunca serão tiradas de nós. O que nós aprendemos, as experiências que nós temos com Ele, nunca será tirado de você, nunca será tirado de mim. Nós tivemos aqui o nosso congresso de oração, ouvimos aqui alguns testemunhos. Pessoas têm experiências com o Senhor e isso nunca será tirado dela, porque isso nos leva a ter um crescimento em relação ao conhecimento do nosso Deus. A vida é feita de escolhas. Vou contar uma historinha aqui de um rapaz chamado Mauro. Mauro era um tipo de pessoa que todos adorariam conhecer. Ele sempre estava de bom humor e sempre tinha algo de positivo a dizer. Quando alguém lhe perguntava, como você está, Mauro? Ele respondia, melhor que isso, só 2 disso. Um dia perguntei-lhe, como você consegue ser uma pessoa tão positiva o tempo todo? E Mauro respondeu, toda manhã eu acordo e digo para mim mesmo, Mauro, hoje você tem 2 escolhas, ficar de bom humor ou ficar de mau humor. Então eu escolho ficar de bom humor. E repito essa decisão o dia inteiro, a cada instante. Se alguém me irrita ou reclama de alguma coisa, seja do jeito certo, falando corretamente ou não, eu escolho continuar de bom humor e tentar ver o lado positivo do que a pessoa me falou, o lado positivo da situação. Ah, mas não é tão fácil assim, né, Mauro? É fácil sim. A vida
é feita de escolhas. Que a minha escolha, a sua escolha, seja sempre ouvir a palavra de Deus. Que a sua escolha seja sempre estar aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para te dizer, ouvindo o que Ele tem para te ensinar. Marta fez a melhor escolha, Maria fez a melhor escolha. Marta estava muito preocupada com as coisas seculares, as coisas da vida. Faça como Maria, escolha a melhor parte, que nunca será tirado. Podemos ter na vida, né, muitas coisas boas, vivermos o tempo todo em novidade de vida, se nós vivermos aos pés do Senhor. Escolhermos como Maria a melhor parte, que nunca será tirada de nós.